Abençoado que tu tens nos dado, Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Ti por esta oportunidade de nós estarmos aqui, Pai, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que Tu venha abrir o nosso entendimento, Senhor Jesus Cristo, para que a Tua palavra, ela venha ficar no nosso coração, Pai. Oh Jesus Cristo maravilhoso, que Tu possa nos abençoar nesta noite, Pai. Noite de ensinamento da Tua palavra, que Tu possa usar o nosso professor, o Tiago, homem abençoado de Deus, Pai. Assim nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amado de Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Cumprimentos a Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Melhorou. Glória a Deus. Hoje vamos então para a nossa aula inaugural, onde nós vamos estar estudando agora um novo módulo. Amém? Lembrando, irmãos, que hoje tem que ser feita a entrega do nosso trabalho, tá? Que foi postado lá no grupo. Ok? Então, quem não fez o trabalho, agiliza aí para fazer o trabalho no intervalo. Lá no grupo foi postado o trabalho a respeito do módulo que nós fizemos anteriormente, módulo Conhecendo a Bíblia. Ok? Então, hoje é o dia da entrega desse trabalho escrito, ok? Que a gente tem que fazer, tá bom, gente? Certo? Não estão lembrados? Amém? Sempre acompanha lá no grupo. Lá no grupo a gente sempre vai colocando lá para a gente poder cada vez melhorar, né? Cada vez a gente poder andar melhor. E hoje nós vamos iniciar então o nosso novo módulo, Fundamentos da Nossa Fé. Então, se você quiser anotar o título, a temática aí no seu caderno, o módulo é módulo Fundamentos da Nossa Fé. Conseguiram anotar? Irmão Tiago, mas por que fundamentos da nossa fé? A semana uma pastora estava conversando comigo e queria estudar e colocar esse módulo em prática lá na sua igreja também. E eu também expliquei para ela o porquê dessa sequência que a gente está fazendo de módulos. O primeiro módulo que a gente fez o módulo Conhecendo a Bíblia. E agora a gente entra com o módulo de Fundamentos da Nossa Fé. Porque, vamos lá, a gente está fazendo uma espécie de construção de teologia. Então, quando a gente vai construir teologia ou vai conhecer a Deus pela sua palavra, nós temos que entender, ver primeiro um panorama mais geral do que é a Bíblia, porque nosso objeto de estudo é a Bíblia, né? Então, a gente fez nesse módulo Conhecendo a Bíblia um módulo onde a gente teve um panorama um pouco mais geral do que é a Bíblia, do que se trata a Bíblia, do que contém a Bíblia, para quem pôde acessar o nosso livreto em PDF que a gente colocou lá no grupo também. Lá trouxe vários pontos importantes da Bíblia, por exemplo, a Bíblia em ordem cronológica, uma sequência de leitura que vocês podem fazer, a explicação de todos os acontecimentos e situações que vão acontecendo na Bíblia, como a Bíblia foi formada, tudo isso está lá naquele PDF que a gente colocou lá no grupo para vocês, ok? Então, no módulo Conhecendo a Bíblia, a gente entende a Bíblia de uma maneira geral, e uma das coisas que a gente tem que ter em consciência para nós é que de nada adianta você só vir e participar da aula. Se você não chegar na sua casa, estudar, se você não chegar na sua casa, meditar, assistir a aula de novo, se você não ler os livros que vão sendo colocados lá, e a partir de agora eu vou começar a colocar não só o nosso PDF da metodologia que a gente vai trabalhar, mas outros livros que vão ajudar vocês a se aprofundar mais no que a gente vai trabalhar e no que a gente vai estudar nesse módulo. Então tem que estudar, tem que buscar, conhecer a palavra é isso. Tá? A própria palavra de Deus vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Ele não fala assim, vocês crescerão de uma vez. Não, é um processo de crescimento. Até que a Bíblia vai dizer assim, até que vocês cheguem à medida de varão perfeito. Ou seja, existe uma medida de conhecimento que nós podemos alcançar, mas nós vamos alcançando isso de forma gradativa.
Assim como nós não nascemos adultos, mas nós nascemos bebês, vamos virando criança, virando adolescente, vai virando depois jovem, depois adulto, depois a pessoa experiente ou mais velha. Então é todo um processo de crescimento. E a Bíblia é do mesmo jeito. Não tem como você já querer. Qual que é o problema das pessoas? Quando elas vão para a Bíblia, elas já vão para assuntos complicados. Elas já vão direto para assuntos de casamento, já vão direto para assuntos de salvação, no sentido de quê? De tentar entender, perde a salvação, não perde a salvação, eu tenho salvação, eu não sou. Só que como elas não têm a base do que é a Bíblia, quando a gente vai para esses assuntos complicados diretamente, a gente se perde, a gente se frustra, porque a gente estuda, mas não entende. Então esse é o objetivo do estudar a Bíblia nesses modos. É o quê? É como construir uma casa. Nesse primeiro módulo que a gente fez conhecendo a Bíblia, a gente fez a estrutura ou a arquitetura da casa. Ou seja, como se nós pegássemos um papel e desenhássemos a casa a partir daquilo que nós queremos chegar. E agora sim, no módulo fundamento, já está dizendo a palavra, fundamento. A gente vai começar a lançar os fundamentos, ou seja, os alicerces de uma casa, aquilo que vai sustentar a casa, aquilo que vai sustentar o seu estudo. Certo? Então, nesse módulo é extremamente importante que você se aprofunde. Ok? Por quê? Porque o outro foi um panorama geral. Agora a gente vai começar a lançar bases, cravar estacas, marcações de assuntos importantes. Como, por exemplo, hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito da importância do fundamento, na primeira aula. Na segunda aula nós já vamos estudar o que é o homem. Por quê? Porque se nós não entendermos o que nós somos, nós nunca entenderemos nada. Nunca conseguiremos compreender a palavra. Nós primeiro precisamos entender aonde nós nos encaixamos na Bíblia. Então a gente, na aula de hoje, vai estudar o que é o homem. Daqui 15 dias, aí a gente já entra nas próximas 2 aulas. A gente vai começar a entender sobre o que é pecado, ou o que são pecados e o que é pecador. Ou seja, são de coisas diferentes. Às vezes você lê a palavra pecado no singular na Bíblia e você acha que é a mesma coisa quando a palavra de Deus diz pecados no plural. Uma está falando de atos, a outra está falando de natureza. Então isso muda totalmente a sua forma de enxergar a palavra de Deus. Então agora, a partir de hoje, a gente vai começar a lançar fundamentos. Só que, como eu disse, não adianta você só assistir a aula. Assista a aula aqui no presencial, assista a aula de novo em casa. Se não conseguir anotar tudo aqui, anote em casa de novo, vai lá, assista, ou pelo menos enquanto você está lá, você faz que nem eu. Eu às vezes estou lá secando, minha esposa chega um pouquinho mais depois que mim, eu pego lá, estou secando a louça lá para ela, secando a louça lá da casa, estou com uma pregação, estou com uma aula, estou com estudo ouvindo. No meu trabalho eu praticamente faço algumas aulas de teologia no meu trabalho. Alguns cursos de teologia que eu faço no meu trabalho. Estou lá trabalhando, estou ouvindo teologia. Qualquer tempinho que eu tenho para escutar, vou lá e escuto, faço trabalho, tudo, não muda nada. Mas então, a gente tem que saber aproveitar o tempo que nós temos. Então, para isso vai exigir de nós o quê? Dedicação, tempo e principalmente organização. Se organize. Veja qual é o melhor horário para você estudar, melhor horário para você rever a aula, melhor horário para você ler os livros que eu vou estar postando, tá? Ok? Isso vai levar você a um novo nível de compreender a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Esse módulo que a gente vai estudar agora é o módulo Fundamentos da Nossa Fé. A palavra fundamento já está dizendo o que é base, é aquilo que sustenta tudo. Ou seja, o que nós vamos aprender nesse módulo de fundamentos da nossa fé vai sustentar todos os outros módulos que virão a seguir. Então, se você não tiver um fundamento correto, toda a estrutura vai estar abalada. Por exemplo, se vai construir uma casa e constrói fundamento um pouquinho torto, o que acontece? A casa toda fica torta. Um exemplo muito simples. Se eu pegar aqui esse copo com chá, se eu manter ele reto, a água mantém no nível. Mas se eu colocar o fundamento da minha base torta, a água continua no nível. Mas o que? Toda a estrutura
está torta. Certo? É a mesma coisa a palavra de Deus. Se nós não tivermos uma boa base correta, tivermos uma base torta, a palavra continua sendo a mesma. A palavra, a água continua sendo a mesma. Mas qual é o problema? A estrutura está errada. E se a estrutura ficar muito errada, o que acontece? Derrama fora. Certo? Então, por isso da importância de a gente estabelecer bases. E para isso a gente vai começar com um texto muito conhecido. 1 Coríntios 3. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Capítulo 3, vamos ler a partir do verso de número 10. Capítulo 3, verso de número 10, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todo mundo achou? Amém? Quem pode ler o verso de número 10 para mim, por favor? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto e fundamento, e outro edificar sobre ele. Até aí. Ó, segundo a graça de Deus. O primeiro detalhe que você tem que anotar aí nesse texto é segundo a graça de Deus. A graça de Deus foi que deu capacidade para Paulo lançar um fundamento. Então a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de estudar fundamentos da nossa fé é que o fundamento nós só seremos capazes de lançar se tivermos a graça, um favor de Deus sobre nós. Ó, Paulo está dizendo, segundo a graça de Deus, ou segundo o favor de Deus, segundo o favor que Deus me deu. Quem é a graça? A graça é o próprio Jesus. Ou seja, o próprio Jesus é quem vai dar capacidade para Paulo lançar o fundamento. O próprio Jesus é quem vai te dar capacidade de que você estabeleça o fundamento. Olha só, uma das coisas que nós precisamos entender é que existem coisas que nós podemos conhecer por meio da inteligência, mas existem coisas que nós só compreenderemos por meio da revelação. Anota isso aí. Existem coisas que nós poderemos conhecer a partir da inteligência. Existem coisas que nós poderemos conhecer a partir da inteligência. Porém, há outras que somente por revelação. Existem coisas que nós conheceremos por meio da inteligência, porém há outras somente através da revelação, ou por meio da revelação, ou pela revelação. Como você achar melhor a frase para você? Por quê? Quando nós olhamos para aquele texto muito conhecido de Mateus 16, 18, nós vamos ver Jesus indagando seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Alguns olhavam para Jesus e disseram: eles dizem que você é um profeta. Outros diziam que ele era outra coisa. Outros diziam que era outro. A ponto de o quê? Um homem chamado Pedro se levanta assim, ó, e diz o quê? O que Pedro diz? Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus olha para Pedro, o que Jesus vai dizer? Olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você só sabe que eu sou o Cristo porque meu Pai te revelou isso. Ou seja, trazendo para nós hoje, nós só conhecemos Jesus e cremos nele como nosso Senhor
Senhor e Salvador porque Ele se revelou a nós. Se Jesus não se revela a você, você pela sua inteligência jamais seria capaz de conhecer que Ele é o Cristo Salvador. É por isso que tem muitos ateus, muitos estudiosos que estudam sobre Jesus, ouvem sobre Jesus, fazem palestras contra Jesus, e eles leem a Bíblia. São homens muito inteligentes, mas o que? Não receberam ainda revelação. Então, essas pessoas, por exemplo, ateus, existem muitos ateus que são, irmãos, extremamente sábios, mas eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, mas eles estudam somente com inteligência, e aí eles conhecem a letra, mas não conhecem o poder que está nela. Por quê? Porque o poder que está na palavra é somente por meio da revelação. É quando essa palavra se revela a você. Por exemplo, olha só, vamos lá. Por exemplo, aqui no nosso meio, nós estamos em vários irmãos. Mas, por exemplo, tem um com problema financeiro, tem outro talvez com problema no casamento, tem outro talvez com problema com os filhos, tem outro talvez, sei lá, com problema no trabalho, tem outro talvez que está com problema dentro de uma igreja. Cada um de nós chega aqui com uma espécie de problema. Só que olha o que é interessante, Deus usa um pregador no culto para pregar uma mensagem, e aquela mensagem fala com todo mundo. Coisa engraçada, você já parou para pensar nisso? Dentro do ambiente de igreja, por exemplo, numa igreja onde tem 200, 300, 400 pessoas, irmão, está cheio de gente com vários tipos de problema que chega naquele ambiente. Tem gente que chega sem problema, tem gente que chega com problema, e o que acontece? O pregador vai e prega uma mensagem que você está lá ouvindo e dizendo, essa mensagem não tem nada a ver comigo, daqui a pouco ele começa a pregar, e você percebe que aquela palavra vai entrando direto no seu coração, você diz, meu Deus, a palavra está falando comigo. Por quê? Porque é por meio da revelação. É por isso que às vezes a pregação pode ser muito dura, mas mesmo assim tem pecador que se converte. Vai dizer, eu quero esse Jesus para mim. Irmão, às vezes as palavras de doutrina que pega a égua abaixo. Mas o quê? Por causa da revelação. É isso que eu falei das vezes passadas para vocês. O nosso problema é que nós queremos convencer as pessoas. O que nós precisamos é pregar a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus, ela vai produzir o efeito. Se ela quiser salvar, se ela quiser alcançar alguém, ela vai fazer isso. Por quê? Hebreus 4:12 vai dizer o quê? Que a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva porque ela tem vida própria. E ela é eficiente porque não tem pecador que fique parado diante dela e não reconheça o quão pecador que é e reconheça que precisa da salvação de Jesus. Olha como a palavra de Deus, isso é o que? Por meio da revelação. Por que eu fico assustado quando as pessoas têm medo de estudar o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse começa dizendo no capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Tem muita gente que não vai conhecer quem Jesus Cristo é hoje porque tem medo de ir para o livro do Apocalipse. Só que qual é o problema? Tem gente que quer ir direto para o livro do Apocalipse sem ter o quê? Fundamento. Essa é a importância do fundamento, porque o fundamento que nós vamos estudar agora vai te fundamentar de uma tal forma que quando você ler outros livros e você encontrar essas terminologias, você vai dizer o quê? Que você já tem uma base, e aí você só consegue seguindo a linha, e a palavra que vai indo se revelando a você, ok? Então olha o que Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo não adquiriu essa graça lhe foi dada, ou seja, é Deus quem te dá essa capacitação para entender a revelação dele. Olha o texto, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto. O que ele coloca? O que está no texto? Pus eu como sábio arquiteto o fundamento.
Então Paulo está dizendo aqui, ó, gente, a gente tem que ser sábio, porque não tem como levantar uma estrutura sem fundamento. Tem gente que está querendo entender coisas que são lá no período do telhado. Tem gente que quer começar uma casa pelo telhado, mas não tem como começar uma casa pelo telhado. Você vai botar o telhado, vai cair. Por quê? Porque não tem fundamento, não tem base, não tem parede. Então, se nós não entendermos os fundamentos, quando nós chegar na parte do telhado, não segura. Agora, quando nós tivermos uma boa base, como Paulo está dizendo, pus eu como sábio, nós temos que ser sábios ao ir para a palavra de Deus. Quando nós tivermos a sabedoria, e aí é que está, a sabedoria não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem de Deus e se revela a você. Por isso que quando agora você vai, após a gente fazer esse módulo de fundamento, você vai ver que você vai ler a Bíblia de um outro jeito. Você vai começar a ler a palavra de Deus e aquilo vai se revelando a você. Vai entrando no seu coração e Deus vai revelando coisas ao seu coração através da sua palavra. Olha o texto. Pus eu como sábio arquiteto e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Diga assim, ninguém pode. Mais uma vez, ninguém pode por outro fundamento. Além do que já está posto. O qual é Jesus Cristo. Então, o que Paulo está revelando para nós? O primeiro fundamento que nós vamos precisar ter é a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro fundamento que Paulo está dizendo, vocês precisam entender isso. Se vocês não entenderem sobre a base que é Jesus Cristo, vocês não entendem nada. Outra coisa, tudo que nós vamos aprender de fundamento tem que ter a pessoa de Jesus lá. Não tem como você ir para um fundamento da palavra de Deus e Jesus não estar lá. Até mesmo você pode olhar assim, Tiago, até no inferno, fundamento sobre o inferno, Jesus, sim. O que Jesus está lá naquele momento de inferno? O que é o inferno? A ausência total de Deus. É tudo que uma pessoa ímpia sempre quis. Ela sempre rejeitou Deus, sempre rejeitou a graça de Deus, sempre rejeitou a bênção de Deus. Tiago, o que é o inferno? O inferno simplesmente é a ausência total de Deus. É onde o que a pessoa literalmente vai ser totalmente abandonada. Hoje, enquanto as pessoas ainda estão na terra, a graça ainda está aqui no nosso meio. Enquanto a pessoa tem vida, tem oportunidade. Enquanto a pessoa tem fôlego, tem oportunidade. A partir do momento em que ela passa para outra vida, se ela não creu em Cristo Jesus, irmão, só lamentos. Se foi. E aí lá vai ser o quê? A ausência total de Deus. Isso é o inferno. Então, até mesmo no conceito de inferno, Jesus aparece. Até mesmo em qualquer conceito da Bíblia de fundamento que nós vamos ver, a pessoa de Jesus tem que estar como centro. Então, a primeira coisa que Paulo está ensinando para mim e para você é: tudo que nós formos estudar, Jesus precisa estar no centro desse estudo. Amém? Está conseguindo entender isso aqui, irmãos? Agora vamos lá. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver inúmeras situações que fundamentos vão ser citados. Eu quero citar 3 nessa noite. 3, se você quiser anotar. 3 lugares importantes com fundamentos. 3 lugares importantes como fundamentos que há na Bíblia. E vamos lá para
26. Êxodo capítulo de número 26. Êxodo capítulo 26. Vamos ver sobre o primeiro lugar com fundamento, que é na Bíblia. Êxodo capítulo de número 26. Quem achou pode ler o verso de número 19. Êxodo 26, 19. Farás também 40 bases de prata. Aí, já sobre isso aí, 40 bases, fundamentos, pode seguir. 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 cocheiras. Verso 20. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, 21. com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Então, ó, do que nós estamos falando aqui? O verso de número 20 fala, outro lado do tabernáculo. Então, nós estamos falando do tabernáculo que Deus revelou a Moisés no monte. Então, o próprio Deus, quando revela o tabernáculo para Moisés, ele está dizendo assim: Moisés, para o tabernáculo poder ficar de pé, tem que ter base para sustentar. E olha só o que é interessante. Lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que nós somos habitação do Deus vivente. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Ou seja, se nós somos templo, para nós ficarmos de pé também tem que ter uma base. Então, os fundamentos na Bíblia, ou as bases na Bíblia, são extremamente importantes. Então, aqui em Êxodo 26, está revelando sobre o momento em que Deus está falando para Moisés e mostrando para Moisés a respeito do tabernáculo. O que seria tabernáculo? Um lugar onde Deus iria se manifestar. Ó, o lugar onde Deus iria se manifestar no Antigo Testamento. E no lugar onde Deus iria se manifestar, Deus diz assim o quê? Tem que ter base. No Novo Testamento vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, lugar onde o Espírito Santo se manifesta. Mas para o Espírito Santo se manifestar em nós, tem que ter base. Então, se nós não tivermos as bases em nós bem fundamentadas, não tem como o Espírito Santo se manifestar em nós. É por isso que a gente tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, 40 anos de crente, mas você não vê uma manifestação real do Espírito Santo nele. E entenda, nós precisamos por isso ter maturidade para entender quando é manifestação do Espírito Santo, e na verdade não é nem maturidade, é discernimento, para entender quando é manifestação do Espírito Santo e quando é simplesmente o emocional. Porque se eu colocar um fundo melodramático aqui, tem gente que vai começar a chorar. Se eu falar as palavras certas aqui, já tem gente que começa a chorar. Por quê? Porque atinge a alma, o emocional. Só que o que a Bíblia está mostrando para nós? Que lugar onde Deus se manifesta tem que ter boas bases estabelecidas. Boas bases que nos mantenham firmes no momento em que Deus vem e se manifesta em nós, para continuar se manifestando em nós. Se nós não tivermos as bases bem estabelecidas, muitas vezes pode só simplesmente sendo emocional ou somente corporal, onde a pessoa levanta as mãos, se até pensa, meu Deus, aquele irmão está girando no manto, está no mistério do poder, e na verdade simplesmente ele está só executando uma coisa no corpo, mas não tem uma manifestação real no Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso Espírito se tornou um com o Espírito de Deus.
Deus é espírito, Deus vai falar no nosso espírito. Deus vai manifestar no nosso espírito a sua presença. Só que essa manifestação vai se estender para a alma e vai se estender no corpo. Vai se estender para a alma onde? Na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções. Ou seja, eu não vou mais pensar o que eu quero, eu não vou mais sentir o que eu quero, mas eu quero sentir ou contemplar Deus. As minhas emoções não vão estar mais à mercê de uma pessoa, não vão estar mais à mercê do dinheiro. Porque a Bíblia diz o quê? Que o amor ao dinheiro, ou seja, é quando o meu sentimento está tudo ligado no dinheiro. Então, quando o Espírito Santo se manifesta em mim, minhas bases estão firmes e bem fundamentadas, ele se manifesta no meu espírito, isso molda a minha alma e principalmente muda o meu corpo. Tiago, muda o meu corpo para quê? Meu corpo fica mais bonito? Até pode ser, porque a palavra de Deus diz o quê? Que um coração alegre formoseia o rosto. Então, se a alma estiver bem correta, formoseia o rosto. Você olha para aquela pessoa, você vê um brilho de... Você não vê aquela cara da pessoa que nem minha avó diz assim, tem umas pessoas que têm uma cara enfaruscada, não sei de onde ela tirou essa palavra, né? Ela levou, enfaruscada. Mas tem gente que tem uma cara sempre fechada, sempre brava. Você vai e pergunta para ela, irmão, como é que... Ah, irmão, meu Deus. Irmão, é só luta, é só tragédia. Não há uma vitória para ser contada, não há uma vitória para falar, não há algo de bom para contar. Por quê? Porque o coração está. E aí você diz, como é que você olha para uma pessoa dessa e diz que o Espírito Santo está lá se manifestando? Porque quando nós olhamos para o início de Atos, a igreja era perseguida, mas quando eles eram perseguidos, eles saíam felizes, alegres e contentes por poderem sofrer em nome de Jesus. Diferente da gente, né? A gente sofre, a gente aprende. Geração de hoje, irmão, bem de telinha a geração de hoje. Mas é por que essa geração de hoje é Nutella? Porque as bases não foram bem estabelecidas. Então, agora olha lá, verso de número 30, pode ler, verso de número 30. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Sublinha aí, então levantarás. E puxa uma seta escrita depois de colocar as bases. Qual é o problema nosso hoje de cristãos que se desviam, de cristãos obreiros que cometem falhas, e por aí, não julgando o mérito da falha, mas obreiros que um dia estão obreiro pregando assim com tanta unção, no outro dia já parece o cara do mundo, nem você olha assim e diz, meu Deus, mas não era. Por quê? Porque não tinha uma boa base. E olha o que o texto está dizendo, então levantarás. Então levantarás o quê? Você só vai levantar o tabernáculo depois dele ter uma boa. Vamos lá, alguém abre para mim, por favor, Atos capítulo 6, verso 2. Atos capítulo 6, deixa eu mostrar isso na prática. Isso aqui vai ser muito melhor para você compreender agora. Atos capítulo 6, verso de número 2, pode ler. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servamos as mesmas? Verso 3 agora, preste atenção. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa. Sublinhe primeiro ali, escolhei e escreve, levantar. É o levantarás que nós estávamos lendo lá em Êxodo. Levantar. Agora, quem que eles vão levantar? E aí pode seguir a leitura. 7 varões de cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Então olha o que ele está dizendo. Constituamos. Isso, constituamos. Olha o que ele está dizendo, gente. Escolhei, levantem no meio de vocês. Quem?
qualquer um, recém-convertido, uma pessoa que nem, o que ele fala? Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que ele está dizendo aqui? Pedro está dizendo o quê? Para ser levantado tem que ter uma boa base. O que ele está revelando aqui para nós, na prática, em Atos capítulo 6, é: só levante homens que tenham uma boa base. Por que dá muito problema em lideranças hoje nas igrejas? Por quê? Porque foram homens que foram levantados, mas não tinham uma boa base. É o que eu sempre digo: o camarada se converte ontem, chega hoje na igreja, de terno e gravata, e já posta uma foto lá na internet. Agendas abertas. Tem ou não tem? Tem. Só que qual é o problema? Vai pregar, porque vão abrir lugar para ele pregar. Só que vai chegar o momento em que o confronto vai bater, e por não ter uma boa base, vai desmoronar. Então, essa é a extrema importância de nós termos o quê? Uma boa base. O tabernáculo só foi levantado no lugar de manifestação de Deus. Só foi levantado depois de ter uma boa base. Olha o texto: homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Agora olha o verso 8. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Perceba, Estevão está mostrando o quê? Que ele não só tem boa reputação, que ele não só é cheio de Espírito Santo, que ele não é só cheio de sabedoria, mas ele está tendo o que mais? É cheio de poder, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e sinais. Além dos 3 que ele tem, ele já tem mais 4, ele tem 7. Olha a base que esse Estevão tem. Por que você acha que Estevão, no capítulo 7, começa a pregar uma mensagem? Eles começam a o quê? Jogar pedras nele. E o que Estevão diz? Não, eu nego a Jesus. Ele olha, se ajoelha e diz: Pai. Ele fala a mesma frase que Jesus falou na cruz, a respeito daqueles homens que estavam crucificando: não lhes imputes esse pecado. Por que Estevão não nega a fé? Por que Estevão não abandona por ser apedrejado por pregar uma mensagem? Porque tem uma boa base. Tudo que eu e você precisamos ter é ter uma boa base. Se nós tivermos uma boa base, irmão, o vento não vai nos derrubar, a tempestade não vai nos derrubar. Vamos lá, vamos ler um texto. Abre lá, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Texto bem conhecido, muito conhecido na verdade. Mateus capítulo de número 7. A partir do verso 24. Mateus capítulo 7, verso de número 24. Quem achou pode ler. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhando-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Marca aí: sobre a rocha, e escreve do lado: fundamento. Olha o que vai acontecer no verso de número 25, pode ler. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Marca aí de novo: sobre a rocha, fundamento. Olha o que o texto diz, irmão. Desceu chuva. Pensa, quando o texto está dizendo que desceu chuva, é porque caiu chuva mesmo. Pancada de chuva na casa, correram rios. Imagina, choveu tanto que a água agora começou. Nós passamos por um processo de inundação aqui no Rio Grande do Sul.
inundação do Rio Grande do Sul, além de toda a tragédia que a gente passou, revelou as casas que estavam bem fundamentadas e as casas que não. As casas que tinham um bom fundamento, irmão, tampou até o teto, quando desceu a água, a casa estava lá paradinha. As casas que não tiveram um bom fundamento, mal bateu a água, levou embora a casa, tudo. Por quê? Porque o segredo não está na casa que é levantada, o segredo está no fundamento que é estabelecido. Só que olha o que é interessante, se você vai ver algumas casas, tem algumas casas que a parte de cima da casa foi, mas o fundamento ficou. Mostrando o quê? Que apesar da casa poder ser destruída, o fundamento está ali, pronto, esperando para reconstruir a casa de volta. Só que isso é no âmbito físico. No mundo espiritual, que Jesus está mostrando para nós é o quê? Correu chuva, correu rio, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Irmão, está falando de combate. Não é uma chuva qualquer, não é um rio qualquer, e não é um vento qualquer. 3 forças da natureza estão sendo reveladas aqui. 3 formas de ações contra. 3 coisas estão vindo contra aqui: chuva, o que mais? Rio e vento. E o texto está dizendo assim, ó, combateram contra a casa. Olha o que é interessante, eles não combateram contra o fundamento. Você já percebeu isso no texto? Eles não combateram contra o fundamento, eles combateram contra a casa que está sobre o fundamento. Por quê? Porque não tem como o inferno combater contra Jesus. Quando João estava orando, quando João estava chorando lá em Apocalipse, dizendo, ninguém é digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, um anjo veio e apareceu para João e disse assim, João, não chores, porque eis ali o leão da tribo de Judá que venceu. Jesus já venceu, e todo aquele que coloca a sua casa sobre a rocha, pode vir rio, pode vir chuva, pode tentar combater contra a casa, mas porque está em cima do fundamento, não cai. Amém, irmão? Amém. O segredo é o que? Está sobre o fundamento. Olha o que o texto está dizendo para nós. Ele não combate contra o fundamento, porque combater contra o fundamento é perca de tempo. Por quê? Porque fundamento não tem como ser combatido. É por isso que nós precisamos estabelecer bem os fundamentos da nossa fé em nós. Se nós estabelecermos bem os fundamentos da nossa fé, irmão, pode vir ateu, pode vir espírita, pode vir, irmão, pode vir o que quiser. É por isso, irmão, que crente não tem medo de macumba, não tem medo de olho gordo, irmão, não tem medo dessas bobagens. Por quê? Porque sabe que está fundamentado sobre a rocha. Pode combater, pode vir, irmão. Não quer dizer que não vai vir, mas não vai me derrubar de sobre a rocha. Não vai te derrubar sobre a rocha. Por quê? Porque você está bem fundamentado. Agora olha o seguinte, verso 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, tem 2 tipos de fundamentos também que está sendo revelado aqui: fundamento à base de areia e o fundamento à base de rocha. Eles fundamentaram a casa. O segredo então não é só fundamentar, mas é saber aonde eu estou fundamentando. Qual é o problema nosso? Nós estamos fundamentando a nossa fé muitas vezes como Jó. No capítulo 42 ele vai dizer assim, ó, antes eu te conhecia só de ouvir. Ou seja, a nossa fé está sendo fundamentada naquilo que os outros dizem. Vem o Tiago da vida dar uma aula aqui e diz que salvação não se perde, você fundamenta e diz eu creio, salvação não se perde. Só que qual é o problema?
Você está fundamentando a sua fé na minha fala. É por isso que eu estou dizendo que a importância não é de você vir aqui somente e assistir a aula e ficar só por isso, não, irmão. Você tem que ir para a Bíblia na sua casa e dizer, pois é, agora vamos pegar aqui a Bíblia e vamos ver se aquilo que o Tiago está dizendo está escrito aqui, está fundamentado aqui. E aí sim, quando você lê, é por isso que quando eu falo, eu gosto de mostrar no texto. Por quê? Porque daí você não fundamenta a sua fé no que eu estou falando, você fundamenta a sua fé no que está escrito aqui. E aí, no que eu estou falando, pode falhar. No que eu estou falando, eu posso estar errado, eu posso ter me expressado mal, eu posso ter utilizado uma palavra errada. Mas quando você fundamenta a sua fé sobre isso aqui, irmão, não tem como. Não tem como te derrubar. Então, olha o que o texto está dizendo para nós. Nós temos que escolher no que nós vamos fundamentar a nossa fé. Porque qual é o problema? Nós temos fundamentado sempre a nossa fé na fala de pastores, na fala de professores, na fala de pregadores. Nós, muitas vezes, estamos fundamentando só a nossa fé na fala de outros. E isso é o que, Tiago? Fundamento de areia. Por quê? Porque se você não tiver o conhecimento da palavra, como Jó disse, no 42 ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, ele fala assim, peraí, tem um novo nível, agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó está dizendo assim, o meu fundamento da minha fé não está só no que o irmão Tiago, no irmão Dejair, no que a irmã, no que qualquer algum me disse. Não, o meu fundamento está agora porque eu tenho contemplado esse fundamento e a minha fé está estabelecida sobre isso. Então o segredo é o quê? Qual que é o segredo? O segredo é nós fundamentarmos bem a nossa fé. Amém, irmãos? Agora olha só, vamos lá. Vamos seguir o texto, verso de número 27. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos. Perceba, tanto a casa que foi fundamentada sobre a rocha, como a casa que está fundamentada sobre a areia, estão recebendo um combate. Combateram contra aquela casa, e caiu, e foi. Olha o que o texto está dizendo. Qual é o nosso problema? Nós fundamentamos a nossa fé sobre a areia. Quando o combate vem, não é só uma queda, é grande a nossa queda. Por quê, Tiago? Porque aí não vem só a queda, vem a decepção junto. Por exemplo, você já não acreditou na palavra de uma pessoa que te falou, não, porque eu vou fazer. Por exemplo, vamos usar uma coisa simples, um casamento. Você vai no casamento, você está lá, o marido e a mulher, eles fazem promessas um para o outro. Não, é até que a morte se pare, é fiel na doença, é fiel na saúde, você faz N promessas no momento do casamento. Quando você coloca a sua fé no que aquela pessoa está dizendo. Você diz, não, eu vou casar com ela porque eu acredito no que ela está me dizendo. Qual é o problema? Quando acontece um problema, como você fundamentou a sua fé na fala dela, você se decepciona com ela. Você não só cai no sentido de quê? De que a pessoa falhou com você, mas a sua fé na palavra dela também gera uma decepção tremenda. Que o quê? A ponto de pessoa dizer, eu nunca mais vou casar. Todo homem não presta, toda mulher não presta, casamento não presta. É ou não é uma verdade? Você já não conversou com alguém assim? De alguém que sofreu uma traição, um problema, tem lá, ele coisa e diz, não, eu nunca mais vou casar. Por quê? Porque a pessoa sofreu uma decepção, e a pessoa botou a sua fé na palavra de outra pessoa. Então, por isso, a nossa fé tem que sempre estar sustentada na palavra de Deus, em tudo. Em tudo que formos fazer, coloquemos Jesus como base. Vai viver uma vida de trabalho, coloque Jesus, você é a base desse meu trabalho. Ainda que me despidam, ainda que eu seja demitido, a minha fé permanece em você. Ainda que me traiam, ainda que mintam para mim, a minha fé permanece em Jesus, eu confio nele. Ele é o motivo da minha fé, ele é o motivo de eu estar de pé. Então isso muda totalmente a sua forma de pensar, ok? Então olha só, como ele edificou a sua casa sobre a areia, qual é o problema? Sofreu uma grande queda, ou
grande ruína. Então, para que nós não venhamos viver isso, temos a nossa vida fundamentada nisso aqui, ó, neste livro. Porque Jesus disse: passa céus, passa terra, mas as minhas não hão de passar. Hein? Pode, por favor. Tem importante essa da base, né? Porque eu tenho experiência, quando no início foi para começar a casa, a minha casa, foi feito do jeito que sabe a história. Foi feito primeiro uma parte, né, pequena, para depois fazer o restante. Só que ficou para. Estava deixando por aí, mais um. E daí ficou para amarrar toda embaixo, né? No alicerce, e um dos dois, né? Só que acabou nem um amarrando. E veio o vento. Levou a casa. Verdade. E daí, no caso, né, que a gente falou ali na descrição do casamento, mas você está na casa, daí eu pensei assim, meu Deus, quando eu olhei aquilo lá, destruído no chão, que tinha, né? Que era o início. Início, mas ele seria a obra moral. Era 2 peças de banheiro, né, para o início. Daí eu pensei, meu Deus, e agora? Me deu uma decepção mesmo. Decepção, porque. Aí eu pensei, para lá, daí nisso Deus já falou no meu ouvido. Não, se Deus permitiu que caiu, ele tem coisa melhor para me dar. Amém? E mesmo dentro de pouquinho tempo, Deus já proveu coisas melhores do que. O que a gente não entende é aquele texto: aquilo que olho não, ouvido não, ou nunca subiu ao. Vamos lá. Você está vendo esse microfone com fio ou não está? Ou seja, se esse microfone com fio quebrar, e Deus permitir quebrar, significa que talvez Deus está tendo um microfone preparado que você ainda não viu. Qual, Tiago? Pode ser um sem fio? Pode ser um de orelha, que você não precisa usar a mão? Pode ser um... Legal, e outras coisas. Microfone que coloca só aqui no casaquinho, que a gente é jornalista. Por quê? Porque o problema é o quê? A gente é muito visual. A fé não tem a ver com visual. A fé tem a ver com visão. Tem a ver com você estar vendo algo hoje, mas está olhando lá na frente dizendo: Deus tem o melhor para mim amanhã. Por quê? Porque aquele texto de Romanos 8, 28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem. Irmão, é o que eu sempre digo, até mesmo um pneu furado de um carro, Deus pode estar te cooperando para algum bem. Só que qual é o segredo? Amar a... que ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Qual o problema? As pessoas não amam a Deus de verdade. E aí elas querem que as coisas cooperem para o bem. E aí às vezes tem aqueles dias que dá tudo errado e elas dizem: meu Deus, Deus não me ama. Na verdade não é que Deus não te ama, Deus continua amando, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, não está falando só de pessoas, está falando de tudo que envolve o mundo. E Deus amou tudo. Só que qual é o problema daquele texto? O texto diz que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Então não tem a ver com Deus me amar, tem a ver com eu amar Ele. As pessoas fazem o quê? Distorcem. Na verdade, as pessoas não estão amando Deus, e sim o que Ele pode mudar. Exatamente. A Ele está O que Ele pode fazer. Então não é amar. A própria Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. Isso é amar a Deus. E amar a Deus é o que, Tiago? Amar a Deus não tem a ver com sentimento. Amar a Deus tem a ver com atitude, porque o texto diz que Deus amou o mundo que deu seu Filho. Então todo aquele que ama, entrega. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com isso, tem a ver com o quê? Entregar a nossa vida para Ele. Dizer, a minha vida é tudo. Por quê? Porque quem entregou a vida para Ele, entregou tudo. Só que qual é o problema? A gente entrega a nossa vida para Deus, mas diz: não, mas meu dinheiro é meu dinheiro. Meu trabalho é meu trabalho. Até aqui o Senhor... Então não estou amando a Deus de verdade. Quando eu amo a Deus, eu me entrego totalmente a Ele. Digo: Senhor, eu sou teu, meu dinheiro é teu, meu esposo é teu, minha esposa é tua, minha casa é teu, meu carro é tudo teu. Tudo para a tua honra e tudo para a tua glória. Pegou? Entendeu, irmão? Amém? Então isso é amar a Deus. Então, o segredo é o quê? Ter um bom fundamento. Amém? Vamos ler mais um texto, irmãos, para a gente poder encerrar. Mas olha só, primeiro que nós entendemos, a primeira base que o texto vai dizer para nós é a base do
tabernáculo, que vai ser só levantado depois que as bases foram estabelecidas. Agora vamos ver, tem outra coisa na Bíblia que vai mostrar que vai ter base. O que, Tiago? A Nova Jerusalém. Abre lá, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo de número 21. Verso de número 14, quem pode ler? Apocalipse 21, verso de número 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Marca aí, 12 fundamentos. Pode seguir. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lê o verso de número 19. E os fundamentos do muro da De novo, marca aí os fundamentos. Pode seguir. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. Pode seguir. O quinto sacerdônia, o sexto sárdio, o sétimo cristólico, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o 10º crisópraso, e o 10º jacito, e o 10º amestia. Ok, irmão? Pegou ou não? Está falando de várias pedras preciosas, mostrando o que? A importância de um fundamento. Porque olha como inicia o texto. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Ele vai citando o que? Várias pedras que são o que? Preciosas. Que são fundamentos. Então vai citar dois. Irmão, e depois na sua casa, vou te dar uma tarefa. Estude sobre cada uma dessas pedras. Pegue nem que seja lá no Google. Vai lá no Google e escreve cada uma dessas pedras. E você vai ver como essas pedras, o que elas significam e como isso pode se aplicar como um fundamento para você. Porque o texto está dizendo que a Nova Jerusalém, a eterna, tem fundamento. Irmão, o texto está mostrando o que para nós? Lá no Êxodo, quando Deus revela o tabernáculo, tinha fundamento. Lá no futuro, quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, na Nova Jerusalém, o muro também tem fundamento. A Bíblia toda está falando o quê? Tem que ter fundamento para permanecer de pé. Tem que ter fundamento para permanecer de pé. Se não tiver fundamento, não permanecerá de pé. Então a importância do fundamento. E o fundamento ele está dizendo aqui, ó, esses fundamentos estão adornados de pedras preciosas, mostrando o que? Da relevância do fundamento, da beleza que tem um fundamento, da importância que tem um fundamento. Amém? E agora, nós vamos para o terceiro e último fundamento que a Bíblia vai dizer. O universo. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 3, verso 19. Vamos ler só esse texto e mais um. Mais dois. Rapidinho, agora é só fazer a leitura. Capítulo 3, verso de número 19, e aí a gente já vai para o intervalo. Capítulo 3 de Provérbios, verso de número 19, pode ler. E o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Perceba, ele faz a diferenciação entre preparar e fundar. Ele fala, preparar é com inteligência. Mas agora, fundamentar é com sabedoria. Não uma sabedoria qualquer. Capítulo 3, verso 19 ali de Provérbios. Quem não achou ainda? Tá? 13, 19 de Provérbios. Ele vai dizer o quê? O Senhor com sabedoria. Quem que é a sabedoria de Provérbios? Jesus. A Bíblia vai revelar que Jesus é a sabedoria de Provérbios. Por que esse texto vai dizer então que é a sabedoria? Porque o texto está revelando para nós algo lá do futuro. Que Jesus é o quê? É o fundamento que Paulo vai dizer.
que sobre ele se edifica. Não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Mais um texto. E esse fundamento aqui está falando de um fundamento espiritual. Está falando de um ambiente espiritual. Agora vamos para um fundamento físico que Deus estabeleceu. Salmo 104, 5. Lembrando, irmãos, que Salmo não tem capítulo em função de ser cânticos, hinos. Por isso que sempre diga Salmo número tal, verso tal. O Salmo número tal, versículo tal. Mas Salmo não tem capítulos. 104, verso 5. Pode ler. Salmo 104, os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Ele lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Irmão, a terra, se ela inclinar um pouquinho mais em direção ao sol, ela pega fogo. Se ela inclinar um pouquinho mais em direção ao outro, ela congela tudo. Ela está exatamente bem fundamentada para permanecer com vida. Todos os outros planetas estão procurando achar jeito de vida e tal, mas só a Terra, até hoje, foi provado que tem vida. Por quê? Porque a Terra está exatamente, ela tem a gravidade exata, ela tem o ar exato, o oxigênio exato, para quê? Para que possa haver vida nela. Se uma coisinha sair fora, começa a dar problema. Por exemplo, se a gente anda muito de carro, começa a dar problema na camada de ozônio. E o que? O calor começa a aumentar. Por quê? Porque está saindo do fundamento que Deus estabeleceu lá no início. O próprio homem, quando nós não entendemos de fundamento, por que existe essa questão de meio ambiente? Quando eles querem trabalhar, eles trabalham, e é importante esse cuidado. Quando eles têm esse cuidado de preservar o verde, de preservar, a gente olha e diz assim, bobagem. Não é bobagem, irmão. São bases que a terra precisa. Se não tiver verde, não é que vai surgir um oxigênio para a gente poder respirar. Se não tiver uma boa plantação, nós vamos comer o quê? Só comida artificial? Então, todas essas regras que o meio ambiente está tentando, é por quê? Porque os cientistas vão descobrindo que isso aqui é uma base, não dá para perder. Para quê? Por quê? Porque foi o próprio Deus que estabeleceu lá no Gênesis essa base. Se os cientistas tivessem a humildade de estudar um pouquinho mais a Bíblia, eles iam aprender as bases muito mais ligeiras. Mas tentam achar do jeito deles. Eles descobrem, mas demora um pouquinho mais. Só que quando eles descobrem, o que eles percebem já está escrito na Bíblia o que eles falaram. Por quê? Porque foi Deus quem estabeleceu essas bases. Amém? Último texto que a gente vai ler agora, antes do nosso intervalo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. 2 Timóteo 2,19. Quem achou? Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo esse zelo ao Senhor, conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da impiedade. Primeira partezinha do verso 19, se você quiser sublinhar, marcar, o fundamento de Deus fica o quê? Firme, não se abala, não muda, não tem como retirar. Amém, irmãos? Vamos fazer então um rapidinho intervalo para a gente poder, depois a gente já vem com a nossa aula de número 1, essa foi a nossa aula inaugural. Amém, irmãos? Intervalinho, galera.